conhecer um pouco mais de Jesus. E olha que eu, no fim, tantas coisas para serem escritas, que acho que teria que transcrever a Bíblia. Porque daí você volta aqui e vai ali, não tem condições. Aí teve que, assim, pegar um foco e ficar naquele pequeno foco, porque é muito grande, a pessoa de Cristo é muito grande, o que ele fez é muito, é muito. E como nas 2 últimas semanas já conversamos esse assunto de conhecer a Cristo e sobre a importância de conhecer a esse Jesus, e principalmente o não conhecer que traz erro e destruição, baseado em tudo isso, é o nosso desejo de hoje conhecer mais a Cristo e passar para quem está ouvindo também. Filipenses 2,5 diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E aí, a pastora até já trabalhou um pouco isso. Tende em vós, não é se você quer, é uma ordem. Não é se você quiser. Mas, por mais que você tenha boa vontade, se você não conhecer a Cristo, como é que você vai ter o mesmo sentimento que Ele? Se você não conhecer a Ele, como você vai obedecer? Como que você vai fazer? Até, eu creio que tem muita gente de boas intenções, mas que não conhece a Cristo. Porque se fala de tantos assuntos, e o assunto principal é deixado de falar. E baseado nisso, vamos começar com João capítulo 1, deixa abertinho porque nós vamos caminhar aí. João capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quanto foi esse princípio? Então, esse princípio é muito longe. É um princípio, é uma eternidade passada. É muito tempo. Milhões de anos, não sei. Não tenho a menor ideia, também não é isso que é o foco. Mas não tinha nada. Era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Esse Verbo, que está com letra maiúscula, é Jesus. Ele estava com Deus e Ele era Deus. E Ele tinha o infinito passado, Ele é infinito. Isso é uma característica de Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ele e Deus juntos, o Pai e o Filho. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele estava no princípio da criação. Ele foi um sujeito ativo na criação. Ele não estava olhando. Ele estava junto, criando todas as coisas. Colossenses 1,16 também afirma isso. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então nós já temos aqui o Verbo, o Deus, o Criador. Vamos ficar só em João mesmo? Porque senão vai ser base. João verso 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Gente, ele é a vida. E vida qualquer uma? Não. Vida em abundância. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Nós temos aqui 2 características de Jesus: vida e luz. Qual luz? Essa luz, lá em Hebreus 1:3, fala sobre essa luz. Eu vou deixar o Zeca falar sobre isso. Eu amo quando ele fala. Fala, Zeca. Hebreus 1:3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes de muitas maneiras, pais, os profetas,
A nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Continua. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e fez também o mundo, quem fez o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, sentou-se à destra da majestade da sua vida. Sim. Não, tá bom. Obrigada. Aqui diz em Hebreus 1:3 que ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, de Deus. Ele é o resplendor da glória. Essa luz é o resplendor da glória de Deus. Verso 11. Bom, vamos continuar aqui. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Verso 7. Este veio como testemunho para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele, de João. Ele, João, não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Ele veio para o que era seu. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. E aqui está nós, entramos nós aqui na história. Ele veio para o povo dele, mas o povo dele rejeitou. Mas aqueles que creu em Jesus, na palavra dele, então foi feito filhos de Deus. A filiação se limita aos que creem e recebem a Jesus, aceitando que foram substituídos naquela cruz, que foram mortos com Cristo e que foram ressuscitados para uma nova vida, tendo Jesus como Salvador e Senhor. E aqui nós entramos na história. E ele continua dizendo para esses verso 13: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Aqui está o novo nascimento, no Espírito, mas através de Cristo. Verso 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele se fez carne e habitou entre nós. Era preciso ele se fazer carne, porque só assim ele poderia conhecer quem nós somos, a nossa limitação física, a nossa vida, o nosso tipo. Por exemplo, ele teve fome, cansaço, angustiou no espírito e ele inclusive morreu. Tudo coisa da carne. Ele se fez carne, ele se fez homem, tanto que um dos nomes preferidos que ele mesmo falava dele mesmo era o Filho do Homem. Porque o Pai não veio aqui conhecer a nossa dor física. O Espírito Santo não conhece, mas Jesus conhece. E é por isso que ele, quando nós oramos, é em nome de Jesus. Ao Pai, em nome de Jesus. Porque Jesus sabe tudo que nós vivemos. Por isso ele é nosso advogado. Por isso ele é o médico dos médicos. Ele é o Senhor dos senhores. Ele está aqui. Ele veio, ensinou, voltou para o Pai, mas ele deixou esse legado para nós. Esse é o nosso Senhor, nosso Salvador. Se fez carne. Lucas 9:22, Jesus disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite.
E aqui está a nossa vitória. Ele se fez carne, mas não ficou na carne e nem pecou. Ele esteve com nós, mas ele não tinha a nossa natureza terrena. Ele não pecou em momento algum. Por isso ele é o nosso substituto perfeito. Só ele pôde pagar o preço. Verso 14 ainda. Ele habitou entre nós. Esse habitou vem do grego, se eu falar errado, mas a palavra é assim: tabernaculou. Em Cristo vemos a realidade da glória divina, o zelo de Deus em se aproximar dos homens, mesmo nós sendo pecadores. Esse tabernáculo, ou essa palavra, ela vai lembrar o tabernáculo de Moisés, o templo de Salomão, e agora somos nós. Nós somos a habitação de Jesus. Por isso, o cuidado que a gente precisa ter não é de qualquer jeito. Nós somos a habitação do Espírito Santo. Nós, Cristo em mim. Não é de qualquer jeito, gente. Não pode ser de qualquer jeito. Não pode ser um pé aqui, um pé ali. Ele é cheio de graça e verdade. A graça, favor de Deus, que nós não merecemos. Verdade, a fidelidade de Deus, não nossa. Observamos sempre que nós aqui só entramos com o pecado. Verso 14, então eu vou ler ele todo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Ele é o único que tem a natureza do Pai. É o único. Aqui na terra que tem a natureza do Pai, que teve a natureza, é Ele. Verso 15. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo primazia, porque já existia antes de mim. João declara aqui a pré-existência de Jesus. Assim como no verso 30, 1:30. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Porque João Batista, pela cronologia, ele é mais velho. Mas Jesus existia antes dele, porque João é criatura e Jesus é o Criador. Tarará, 16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Quer dizer, não merecemos e temos recebido. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Graça e verdade vieram por meio de Jesus. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Deus unigênito é Jesus também. E ele revela o Pai. Verso 27. João está batizando e Jesus vai para ser batizado. Não, ele não está batizando. Aqui João, perguntaram a João Batista: você é o Cristo? E ele diz: não, eu não sou o Cristo. Verso 27. O qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. João Batista aqui glorificando a Jesus novamente, dizendo que ele não é digno nem de desatar a sandália de Jesus. Verso 29. E aí sim, no dia seguinte viu João a Jesus que vinha a ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ei, palavra linda, cordeiro, né, gente? Esse cordeiro com letra maiúscula, que não é o animalzinho, que é uma pessoa e é a pessoa de Cristo. Esse cordeiro, ele foi falado dele já em Gênesis, ali quando Adão e Eva desobedecem, caem no pecado, e ali Jesus já fala que vai vir um que vai pisar a cabeça da mulher, a cabeça da serpente. Esse já é Jesus.
Também ele está prefigurado com Abraão e Isaque. Quando Abraão foi oferecer Isaque, e na verdade Deus só queria provar Abraão. E na hora Deus fala: não faça isso. E ele vê do lado um cordeiro, ele pega o cordeiro e sacrifica. Ali já está a prefiguração do cordeiro. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente todas as coisas? Isso é o que Deus diz. Jesus é o cordeiro que substituiu Isaque. Jesus estava na primeira Páscoa, lá em Êxodo 12. Jesus é o servo sofredor em Isaías, que como cordeiro foi levado a matadouro. Ele foi o sacrifício diário do templo. Ele nos substituiu na cruz para pagar a nossa dívida. Ele é o cordeiro pascual, em 1 Coríntios 5:7. Ele nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reinos, sacerdotes para seu Deus e Pai. Apocalipse 19:9 também diz o seguinte: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Esse Cordeiro é o noivo, é o Cristo, e a igreja é a noiva. Vai se juntar e vai ter então um casamento, e vai ter uma bela de uma festa, e nós como buffet gostaríamos de fazer essa festa. Mas participar da festa, pastor? Opa! Então, antes de participar, pelo menos não. O tudo é que eu desejo estar participando dessa festa. Então, o cordeiro é o noivo, a igreja é a noiva. Esse cordeiro começa ele foi, na verdade, desde os tempos que ainda não existiam, desde o começo ele já estava programado, não foi um acidente. A cruz, o sacrifício do cordeiro sempre esteve presente e vem acompanhando a história há 2000 anos. O fato acontece e a igreja até hoje recebe toda a bênção, a eficácia da cruz, e alcançou nós e vai alcançar muito mais ainda até ele voltar. João 1:32. E João testemunhou dizendo: viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Aqui está Jesus novamente. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Só para a gente relembrar aqui, quantos desses aqui que fala de Jesus que vocês têm já familiaridade? Apresentando esse Jesus aqui, qual deles que vocês mais têm familiaridade? De todos que nós falamos até agora. O Verbo, a palavra, o Criador, a vida, a luz, ele veio para os seus, nós somos feitos filhos de Deus nele, ele se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade, a glória divina, o unigênito do Pai, tem a primazia, revela o Pai, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro, verso 34. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Aqui também já, o 36 falamos do Cordeiro. 38. E Jesus voltando-se e vendo que o seguiu, disse-lhe: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre. Onde assistes? É outro nome usado para Jesus, Rabi. Verso 41. Ele achou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o mestre, que quer dizer Cristo. Então, mestre, Cristo, Rabi. 45. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe:
achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Aqui tem aquele a quem Moisés escreveu na lei. Aquele a quem Moisés escreveu na lei. Deuteronômio 18:15. Acho que agora é interessante dar uma olhadinha aqui. Deuteronômio 18:15. Moisés falando: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Que lindo, né? Moisés já testemunhando aqui de Jesus. Verso 45 ainda. A quem aqueles se referiam os profetas? E os profetas se referem a Jesus muito, que ficaria muito longo. Então, vamos trazer um texto que vai falar. O próprio Jesus, falando aos discípulos a caminho de Emaús, diz: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. O próprio Jesus fala disso, que a Escritura fala dele. O Velho Testamento fala dele. No segundo discurso de Pedro, registrado em Atos 3, 22, 24, fala sobre esta profecia incompleta. E todos os profetas, a começar por Samuel, assim como todos depois, falaram, também anunciaram estes dias. Os dias que Jesus viria sobre a terra, o dia que viria a crucificação, o dia que haveria a ressurreição, o dia que haveria a pregação do Evangelho, o dia em que a igreja ia aumentando, até chegar até nós. E espero que chegue muito mais longe. Jesus, o Nazareno, filho de José, a filiação terrena de Jesus. Verso 49, mestre. Verso 49, mestre. Verso 49, rei de Israel, rei messiânico. Lembrando bem, gente, eu sei que vocês aqui têm conhecimento sobre isso, mas foi uma das coisas que mais me surpreendeu quando eu conheci Jesus, foi que os judeus não o aceitaram porque eles esperavam um rei político, como na época do rei Davi, já que um dos títulos dele é filho de Davi. Eles esperavam que Jesus vinha, ia libertar eles de Roma, e eles iam ter fartura, comilança, e eles iam ter uma vida confortável, igualzinho hoje. Eles querem Jesus para poder ter o do bom e do melhor, para receber cura, para ter fartura financeira, para ter. E pouco se fala da salvação. Então, como naqueles tempos, foi uma coisa que muito me surpreendeu, foi isto, que é um rei Messias, messiânico, um rei do reino eterno, não um rei terrestre. Filho do homem, nós já comentamos, né? João 1,53. Em verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Gente, se não comer da carne e não beber do sangue de Cristo, se não for na cruz com Ele, se não ceiar com Ele, se não ficar na igreja com Ele, se não tem vida em vós mesmos, vocês pensam que vocês vão conseguir vencer sozinho? Não. É estar em Cristo. É a única maneira. Vocês não têm vida em vós mesmos. Não tem. Isso é uma afirmação que Jesus fez. E isso é muito interessante observar. Quem disse? Que quem disse? É o pastor querendo que as pessoas fiquem agrupadinhas aqui na igreja? Não foi ele que disse. É estar em Cristo, é estar no corpo. Igreja é o corpo de Cristo, não é esse espaço físico. É estar em Cristo.
para nós ter vida, porque de nós mesmos não conseguimos. E aí, o capítulo 1 termina. Mas nós vamos agora para 7 afirmações que Jesus faz dele mesmo, em João. O chamado, o 7 eu sou de Cristo, no livro de João. Primeiro, 6,35. 8,12. De novo lhes falou Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Sempre muito ligado à vida, à eternidade. Também ele diz em João 10:2, sobre ser o bom pastor. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. 10:7. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. 10:11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Quantas vezes nós já falamos aqui que ele dá a vida, hein? Eu não contei aqui não, mas muitas, né? Ele dá a vida. 11:25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. 14:6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. 15. Esse é maravilhoso, né? Até parece que os outros não é. No 15, todo o capítulo 15, basicamente, vai falar da videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Verso 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Lembra que ele falou que de nós mesmos nós não podemos nada? Que nós não podemos de nós mesmos? E por quê? Aqui está a resposta. Permanece em mim e eu permanecerei em vós. E então vocês vão dar fruto. E aí vão ser discípulos, e aí vão ser meus amigos, e assim vai indo. E no verso 16: não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Aqui então tem o 7 eu sou de Jesus, que ele mesmo declara no livro de Hebreus. Vamos lá no livro de Hebreus, no livro de João. Hebreus, vamos ver aquele capítulo 1 lá de Hebreus. Capítulo 1. Gente, isso aqui é pincelada só, viu? Não dá para falar com profundidade, é só apresentando Jesus. Ó, só estou apresentando. Hebreus 1, de 1 a 3. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aqui tem 7 itens falando sobre Jesus. Número 1, Cristo é o herdeiro de todas as coisas. E também o mesmo texto vai falar em Efésios 1:20, que depois vocês podem ver, né, e confirmar em casa. 2, ele é o agente da criação. João 1:3, né, que tudo foi feito por ele. 3, ele é o brilho que irradia de Deus, que é luz. 4, ele manifesta a verdadeira natureza de Deus. 5, sua palavra poderosa sustenta o universo.
Você já pensou em sustentar o universo com a palavra? 6. Esse aqui, ele é o sacerdote que oferece a si mesmo como sacrifício para purificar os pecados. 7. Ele ocupa o trono soberano à direita de Deus. Irmãos, muito mais poderia dizer. Isso porque nós nem começamos a entrar ali na cruz, justificação, redenção, adoção, libertação, santificação. Tudo isso não deu para falar. Mas, apesar desse Cristo tão poderoso, tem um item que eu gostaria de estar trazendo. Jesus, apesar de ser a intimidade dele com o Pai, isso é uma das coisas que faz toda a diferença. João 8:29. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Olha, eu falo, mas que relação com Jesus e o Pai, se é que pode dizer isso? Aí um carinho, ou troca carinho aqui, um fala te amo ali, o outro glorifica ali, o outro... Que intimidade que ele tinha com o Pai, gente. Que intimidade. Nunca murmurando, nunca questionando, sempre estando junto com o Pai. João 5:19 e 20. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai é o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Ele glorificando o Pai. Aí tem a oração sacerdotal em João 17:31. João 17:21. E ele pede, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. 17:24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, esteja também comigo os que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Olha, Pai. João 12:28. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. 1 Pedro 1:17. Primeiro Pedro 1:17. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. E aí, nós voltamos para Filipenses 2:5-1. que foi onde nós começamos aqui, que foi a primeira leitura, Filipenses 2:5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz.
pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. 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 Eu poderia falar muito mais. Olha, em Apocalipse e tudo, mas paramos aqui hoje, né? Nós queremos só mostrar esse lado de Jesus. Tanto poderia se falar, mas esse lado pessoal, esse lado pessoal mesmo, vamos dizer assim, esse lado mais quem ele era, como ele fazia, a relação dele com o Pai, era isso que eu gostaria que nós conhecêssemos mais e mais.